Olá, tudo bem? Como você está? Sou o Rodrigo Silva. Vamos hoje ver um pouquinho sobre as sinagogas? Antes de começarmos, acesse o nosso canal, não se esqueça de se inscrever, dá um like lá para receber novos conteúdos, ok? Então vamos lá, conhecer um pouquinho sobre a sinagoga. Para isso, entra no contexto do judaísmo do Segundo Templo. O judaísmo do Segundo Templo teve o seu começo perto do fim do período do Antigo Testamento. Os profetas haviam predito o exílio como punição pela idolatria praticada pela nação israelita. O cumprimento dessa predição pergurou a nação de sua idolatria. Vamos ver depois que o povo vai ser liberto da idolatria dentro do cativeiro. A perda do templo no começo do exílio babilônico ocasionou um estudo aprofundado e uma observância da lei, a Torá, e, pelo menos, acabou conduzindo ao estabelecimento das sinagogas, pois o povo já não tinha o seu templo, que fora destruído por Nabucodonosor, estavam exilados na Babilônia e Nabucodonosor, diferente de outros reis, permitiam que os povos pudessem adorar seus deuses em sua nação. É daí que dá-se o surgimento das sinagogas. Então, com a destruição do primeiro templo, o Templo de Salomão, os judeus estabeleceram centros locais de adoração chamados sinagogas ou assembleias. Uma vez estabelecidas como instituição, as sinagogas continuariam a existir e se multiplicariam. Bem simples a princípio, a sinagoga típica era um auditório retangular, com uma plataforma elevada para o orador, por trás da qual havia uma arca portátil ou um nicho contendo os rolos do Antigo Testamento. A congregação se assentava em bancos de pedra que estavam alinhados ao longo de 2 ou 3 paredes. À frente, voltados para a congregação, estavam os dirigentes, os anciões da sinagoga. Os cânticos não eram acompanhados por instrumentos musicais. No momento das orações, todos ficavam de pé. O culto típico de uma sinagoga consistia nos seguintes elementos. Primeiro, as recitações responsivas do Shema, que é o texto áureo do judaísmo, né? Depois, série de louvores a Deus. Depois, segundo, a oração. Terceiro, o canto dos salmos. Quarto, a leitura da lei dos profetas do Antigo Testamento hebraico, entremeadas com Targum, ou seja, uma tradição oral livre para o aramaico ou para o grego, né? Que muitos judeus entendiam melhor, até mesmo que o hebraico. Um sermão, se alguém capacitado para tanto estivesse presente, e uma bênção proferida. Esses eram, podemos dizer, a liturgia, né? O culto típico de uma sinagoga. Havia também uma ampla liberdade no fraseado da liturgia. A congregação inteira adicionava ao seu amém, ao final das orações. O chefe eleito da sinagoga presidia as reuniões, apresentava visitantes e selecionava diferentes membros da congregação para conduzir as recitações, ler as escrituras, né, e pregar. Visitantes capacitados também eram igualmente convidados a falar, prática que abriu muitas oportunidades para Jesus, para Paulo pregar. Então, nós vemos que Paulo pregava na sinagoga, Jesus, por essa liturgia, dava-se oportunidade para as pessoas que vinham. O atendente da sinagoga cuidava dos rolos e dos móveis, acendia as lâmpadas, tocava as trombetas para anunciar o Shabá, o sábado judeu, punha-se ao lado dos leitores para assegurar a pronúncia correta e a leitura exata dos textos sagrados, e algumas vezes ensinava nas escolas da sinagoga. Uma junta de ancião exercia superintendência espiritual sobre a sinagoga, sobre a congregação. Os membros que caíssem em erros eram punidos por meio de açoites ou até mesmo de exclusão. As esmolas recolhidas pela sinagoga eram distribuídas entre os pobres.
Os primeiros cristãos judeus, que eram em sua maioria, naturalmente adotaram a organização da sinagoga como modelo básico para suas igrejas locais. A sinagoga era mais que mero centro de adoração religiosa a cada Shabá, a cada sábado. Nos dias úteis da semana, tornava-se um centro de administração de justiça, também de reuniões políticas, de serviços fúnebres, centros de educação de jovens judeus e de estudo do Antigo Testamento. Esse estudo realçava a importância do ensino da lei. Consequentemente, os mestres envolvidos nesse ensino passaram a exercer uma influência que competia com a dos sacerdotes, cuja sede de poder se encontrava no templo. Recitado na sinagoga, era o Shema: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Está em Deuteronômio, capítulo 6, e versículo de número 4. Shema é a palavra hebraica traduzida por ouve. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Também tinha o Shemomer Esré, significa 18, mas na verdade o número exato de bênção variava de tempos em tempos. Esta é a 7ª bênção: atenta para a nossa aflição e defende a nossa causa. Redime-nos sem demorar por causa do teu nome, pois tu és Redentor poderoso. Bendito és, ó Senhor, Redentor de Israel. O Targum, também recitado, era o Targum do Pseudo Jonatas, sobre Gênesis 1, versículo 1 e versículo 2, com acréscimo ao original hebraico em negrito. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, desolada, sem os filhos dos homens e desprovida de animais. E a escuridão estava sobre a face do abismo, e o Espírito das misericórdias da parte de Deus soprava sobre a face das águas. Então eles faziam essas 3 recitações. Acabamos de ver sobre a sinagoga. Não se esqueça de se inscrever no canal. Foi muito bom estar com vocês. Ative o sininho e receba os demais conteúdos. Graça e paz.